Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu estou fazendo aniversário. Um ano de condução. E eu queria contar aqui, claro, não vou contar o ano todo, mas queria contar um pouco da minha experiência, né? De como foi, do que eu aprendi ao longo desse ano. E não foi fácil, né? Mas graças a Deus tem dado certo. Né? Muita gente perdeu a vida nessa pandemia. Muita gente perdeu o trabalho, foi difícil para muita gente, mas que em meio a essa pandemia eu fui abençoada, né? Consegui tirar minha carta de carro, ganhei um carro e então comecei a conduzir. Sabe que o trânsito aqui é como todo lugar do mundo, não é fácil, né? Não é fácil conduzir em nenhum lugar do mundo se você se você não tem habilidade, se você não tem prática. Não é fácil em lugar nenhum do mundo, mas eu venci. Uma das dificuldades que eu tinha em pensar como que eu vou conduzir e como que eu vou me portar na estrada era exatamente por causa do trânsito em si. A gente mora numa vila que não é pertinho de Paris, uns 35 quilômetros de Paris. E dentro desse um ano que eu conduzo, ainda não fui lá, né? Ainda não, quando eu for conduzindo, digo, né? Eu mesmo conduzindo, pretendo gravar um vídeo porque vai ficar registrado. Para não ficar só registrado na minha mente, mas também fazer um vídeo de como eu ultrapassei, né, essa barreira, porque para mim é uma barreira muito grande. Imagino conduzir em Paris. Eu ainda não consegui me imaginar. É tenso. Mas então eu pensava assim, desde quando eu estava nas aulas de direção, tem um vídeo aqui no canal contando um pouco de como foi esse período, que foi um período muito tenso, foi muito complicado, muito não consegui gerir ali meu nervosismo, minha ansiedade, foi muito tenso. Mas então, consegui tirar minha carta de carro, graças a Deus, para o glória do Senhor Jesus. Tinha minha carta de carro na mão, né? E aí, a expectativa, compramos então o carro. Eu tinha um carro estacionado aqui na frente de casa e durante uma semana eu fiquei indo de ônibus pro trabalho, né? Indo levar as meninas na creche, na escola, a pé, como é a vida normal antes. E aquilo começou a me incomodar aqui dentro, pensando, caramba, eu tenho uma carta, a gente fala carta, né? Já entendeu? Portugal fala carta. Eu tenho a minha carta de carro, eu tenho um carro, toda vez que eu abria aqui a janela, por isso que eu tô sentada aqui, toda vez que eu abria aqui a janela, dava de cara com o carro estacionado aqui na frente de casa. E ficava pensando, o que é que tá faltando? Tava faltando coragem, né? Óbvio. Mas eu olhava pra dentro de mim e dizia, Eliane, você tem que fazer alguma coisa, você tem que levantar e você tem que meter a cara e ir. Uma vez, nas aulas de direção lá em Portugal, eu conversando com uma senhora, uma moça lá, ela falou assim pra mim, não fica assim não, conduzir mesmo, tu vai aprender quando tu tiver tua carta na rua, é no dia a dia que se aprende. A gente tem a teoria, mas a prática é só na prática mesmo, é só indo que você vai aprender, vou ganhar habilidade e tal. Aí eu pensei, se eu ficar esperando passar esse nervosismo, passar essa agonia, eu não vou fazer isso nunca. Então eu peguei, né, já tem um vídeo contando aqui da primeira vez que eu peguei o carro e fui embora com as meninas. Dei maior vergonha, várias paradas pelo meio do caminho. Mas eu fui, e graças a Deus que eu fui, assim mesmo em meio à dificuldade, né, já contei que tem uma subida na vila que a gente mora, tem uma subida, então era meu trauma, tipo, eu ia deixar as meninas na escola, mesmo que o carro morresse, eu ligava, não interessa, né, eu ligava. Mas o meu medo era de ter um engarrafamento e de parar na ladeira e não conseguir arrancar, né? E aconteceu isso algumas vezes, né? Uma em especial já era no fim da ladeira. Eu fiquei muito... Liguei os 4 piscas e eu orei num tempo assim, recorde, né? Eu falei, Senhor, me ajude a manter o controle, a ter de volta o controle, porque eu já tava pedindo, já tava pra sair do carro e pedir pra alguém me ajudar a pôr o carro assim do lado pra não atrapalhar o trânsito. Respirei fundo e consegui arrancar com o carro e fui embora. E aquilo me trouxe uma lição de não desistir, né? No meio da dificuldade, tentar respirar fundo, me segurar naquilo que é a minha segurança, que é Deus, e prosseguir. E assim eu fui. Então, saindo aqui dessa parte que eu já falei que é da ladeira, tem uma rotunda, que a gente chama rotunda, né, em Portugal, uma bola que a gente fala em Manaus, bola, agora não sei como é que fala o nome de verdade,
rotunda, Rond-Point, aqui fala Rond-Point, rotatória. Então tem uma rotatória e depois tem uma estrada bem grande até chegar à próxima vila. Nessa estrada bem grande é uma estrada muito perigosa. Tem inclusive muitos acidentes, né? Ultimamente nem tem tido tanto, mas assim, tem marcado lá as cruzes, né, as pessoas que morreram aqui nessa estrada. É uma estrada que inclusive eles falam a reta da morte, é a reta, chamam a reta de Namur, que é a vila que a gente mora. E aí então eu fui ganhando segurança, né? Fui indo na época em que eu comecei a conduzir sozinha. Não tinha muitos carros na estrada, porque estava no alto da pandemia, gente, para sair de casa tinha que ter permissão, né? Então tinha polícia em todo canto e pouquíssimos carros na rua. Foi quando eu comecei a conduzir. Então a rua estava livre para mim, eu ia devagarinho, tal. Fui ali ganhando a confiança, como diz aqui os franceses, né? Petit à petit. Pouquinho a pouquinho eu fui ganhando ali a confiança. E nesse trajeto que eu fazia todo dia, de repente eu fui obrigada, né? Todo dia eu conduzia um pouco, conduzia para ir trabalhar, né? Pouquinho. Então, em pouco tempo eu fiz muitas horas de condução. Nesse processo de eu ganhando a minha liberdade, ganhando a minha confiança na estrada, eu tirei uma grande lição. Vou levar para a vida e queria compartilhar com vocês, porque vocês sabem que eu sou dessas, né? Gosto de compartilhar aquilo que se fez bem para mim, pode ser que seja bênção na vida de vocês também. Uma das coisas que a gente aprende na condução, se você está aí tirando sua habilitação agora, é que, claro, né? Eu sei que quando a gente está tirando a nossa habilitação, a gente é cego, surdo e mudo. A gente não ouve nada que falam pra gente por conta do nervosismo, a gente não consegue entender aquilo que a gente lê. E uma das coisas que eu acho que assim, são fundamentais, que a gente não consegue ter, é a habilidade nos nossos meios. A gente não consegue ter habilidade das nossas mãos, né? Parece que a cabeça manda uma ordem, a mão não obedece, os pés não obedecem. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é um pouco complicado a gente conseguir reter informação. Mas com o passar do tempo, dependendo da nossa determinação, a gente consegue chegar lá. E uma das informações que era sempre dada era o seguinte: você observa os espelhos, né? Os retrovisores, só para saber em que pé você está e tal. Mas o segredo da direção é você olhar para frente. E aí eu fiquei pensando nessa frase. E então, depois que eu comecei a realmente conduzir, um dia eu me pego observando muito no retrovisor. Observando muito no retrovisor. E aí eu olhava para trás, olhar para frente, óbvio, senão o carro não anda. Não é que não anda, senão a gente não sabe para onde está indo. E eu olhava para o retrovisor e quando eu via os carros se aproximando de mim, ia me dando calafrio, uma agonia, meu Deus, uma coisa de meu pai do céu, e agora. E aí, então, eu fui percebendo que isso daí foi se tornando um ponto de desconfiança em mim e de insegurança. Então, cada vez que eu olhava para o retrovisor, eu ficava tão insegura, eu perdia o controle, no sentido de não desviava o carro e ia pro meio saía da estrada, né? Mas eu ia ficando insegura de tudo aquilo que eu tinha aprendido, de tudo aquilo que eu estava evoluindo, eu ia ficando insegura, né? Eu via o carro se aproximando e eu ia ficando ali, ia me dando um pânico. Então eu começava a orar, me ajudou muito andar com Jesus dali do meu lado e realmente confiar que ele estava sentado ali no banco do carona comigo, né? Me dando a confiança que eu precisava. E então, um dia eu vinha na estrada e Deus me trouxe essa reflexão a respeito dessa situação. Eu ficava tão olhando para trás que eu esquecia de fazer aquilo que eu precisava fazer para que o carro andasse, tivesse um bom desenvolvimento na estrada. Então eu entendi, com o passar dos dias, eu entendi para minha própria vida que se eu ficasse olhando para trás, para tudo aquilo que eu vivi, para tudo aquilo que um dia eu fui, né, ou pelas coisas que eu deixei de fazer, e ficar olhando, ficava só me arrependendo, mas sem olhar para frente e tomar ali a rédea, né, tomar ali a direção que dependia única e exclusivamente de mim, eu não conseguiria ir para frente, eu não conseguiria seguir, né? E quando eu entendi isso, quando eu entendi essa lição ali do carro, para minha própria vida, eu consegui evoluir. Daí para frente eu não perdi mais o controle, não fiquei mais desesperada quando eu encontrava uma dificuldade na estrada, consegui ter calma para resolver os problemas que iam me aparecendo ali, né, nesse meu percurso de estrada que eu estava ali começando, né, a minha vida de motorista. Então, para mim foi a grande lição
E se tem uma lição que eu posso dar, né, desse 1 ano de condução, é que é exatamente essa. Que para você prosseguir, você tem que parar de ficar olhando pro retrovisor. Então, minha amiga, se você está aqui, se você conseguiu, né, viu esse vídeo até o final, então é um vídeo muito grande, eu gostaria de contar, teve várias coisas que aconteceram para você que está numa situação pensando em desistir, achando que não dá mais para você fazer, achando que você está velho para fazer alguma coisa, ou achando que você não é capaz de fazer tal coisa, aquilo que você está pensando, sabe? Pois é, você é capaz, sim, você pode fazer. Desde que você desista de ficar olhando para trás, olhando para o seu passado, olhando para aquilo que você perdeu, deixando de olhar para aquilo. Tem um versículo na Bíblia que eu adoro, que eu gosto muito de lembrar, que era inclusive o versículo que Deus me trazia à memória nesse momento em que eu estava ali tensa, olhando para o meu retrovisor. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor. Então, a cada vez que eu me encontrava numa situação dessa, eu lembrava desse versículo. E eu trago ele para você nessa hora também. Esquece das coisas que para trás ficaram. Esquece o teu passado, esquece, deixa tudo para trás e olha para frente. E começa a caminhar nessa estrada que está diante de você, nessa estrada de oportunidade, nessa estrada de uma nova vida, nessa estrada que te espera com grandes realizações. Eu gostaria de agradecer vocês que ficaram por aqui comigo, vocês que têm me acompanhado ao longo desses vídeos, que têm me incentivado. Eu sei que tem muita gente que não tem hábito de escrever aqui no YouTube, mas que me escreve lá no Instagram, ou mesmo quem me conhece mais de perto me manda uma mensagem no privado, ou mesmo lá no Facebook. Muito obrigada, vocês são muito importantes para mim, principalmente nesse momento. Vocês estão sendo uma mola que vocês não imaginam. Deus abençoe vocês, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!